O meu convidado de hoje é o Eduardo Filho, administrador de empresas, especialista em finanças pelo IBMEC e sócio fundador do Instituto Direcionar, porque acredita que educação de qualidade é a solução para o Brasil. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o Eduardo. Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Fabiano. E nós vamos poder falar um pouco desse problema que acomete o Brasil, que é a questão da educação, e as soluções que você, com o Instituto Direcionar, vai poder nos apresentar. Você nasceu onde, Eduardo? Nasci no Rio de Janeiro, no Lins. No Lins de Vasconcelos? Isso. Terra boa. E vim para Niterói depois que casei. Aí casou então com uma niteroense. Isso. Veio buscar a prata da nossa casa, né? Exatamente. E como é que você então é formado em administração de empresa, trabalhava em qual setor? Trabalhava em telecomunicações, fui gerente comercial, sempre trabalhei na área comercial. Sim. E foi de lá que eu saí para construir o Instituto Direcionar. Entendi. Mas na parte de telecomunicações, você pegou então o boom da telefonia, Sim. Da privatização? Entrei no mercado, assim, o principal desenvolvimento meu foi na área de telecom, onde eu entrei em 2006. Sim. Eu já estava exatamente nesse momento ascendente e fiquei até 2011. E Entendi. foi um período que passei bastante tempo, cresci, fui supervisor, gerente e fiz... E aí, como é que foi essa passagem? Quem fez essa ponte entre o executivo de telecom para o Eduardo, um visionário do Instituto Direcionar? Foram duas coisas. Primeiro foi um incômodo empreendedor. Eu estava numa empresa, tinha uma carreira, perspectiva, mas eu não me via como executivo no longo prazo. Eu queria empreender. E eu tinha um desejo de patrocinar a educação para jovens. Eu acreditava que uma educação de qualidade para um jovem, mesmo de origem muito humilde, poderia colocar ele numa situação de ter escolhas profissionais, de ter opções, de não estar fadado ao subemprego. Mas você passou por isso na infância, isso aí motivou você? Porque é uma coisa rara, digamos assim, né? Um jovem se preocupar, um jovem executivo com uma carreira ascendente, se preocupar com aqueles que estão com dificuldade de se alocar no mercado porque não tem uma boa educação. Houve na sua formação alguma passagem, algum momento, alguma situação que te marcou para você pensar dessa forma? Esse tipo de pessoa que eu pensava em beneficiar, jovens hoje que chamamos de vulnerabilidade social, eu nunca estive nessa situação. A maior parte da minha vida eu fui classe média. Sim. Mas eu tinha claro, de forma intuitiva, ou talvez por ter sempre esse intuito de investir na minha educação, eu sabia que a educação podia transformar. Eu instintivamente via que a educação podia pegar uma pessoa que poderia estar numa situação de informalidade, subemprego, e levar a uma condição melhor de vida. Eu sempre acreditei nisso. Então foi um instinto, não que eu tenha vivenciado, mas eu queria proporcionar isso para outras pessoas. Então foi valores que teus pais conseguiram incutir em você. Exatamente. E eles estavam certos. Estavam certos, com certeza. Você, quando criança, foi muito cobrado sobre educação, Eduardo? Não. Eu era muito inteligente, não tinha o melhor comportamento, mas não era cobrado. É uma coisa que eu vejo que eu sinto falta. Hoje eu tento repassar para o meu filho com muito carinho, mas com muita cobrança, com responsabilidade, mas não fui cobrado. Entendi. Então essa sua intenção de proporcionar educação aos menos favorecidos foi algo que você veio ao longo do tempo maturando dentro de você e de uma forma meio que isolada, né? Meio que empírica, isolada, Exatamente. Pontual. E disso daí, como é que foi essa avalanche para largar tudo e criar o Direcionar? Em 2010, eu estava prestes a pegar do meu salário, meus recursos pessoais e patrocinar 2 jovens. E um amigo, um consultor, me provocou perguntando: Eduardo, se você montar uma organização, você pode fazer isso para mais pessoas e ganhar escala. E dali eu comecei a desenvolver o Instituto Direcionar, em 2010, e fui trabalhando, fui desenvolvendo. E quando eu comecei a apresentar o projeto para algumas pessoas que tinham capacidade para dar uma avaliação, dar um feedback, o resultado foi maior do que eu esperava. Sim. Aí dali para frente, isso foi mais ou menos em dezembro, até abril, eu já estava totalmente focado e com o apoio da empresa que eu trabalhava, com o apoio do meu presidente, a partir de abril eu fui sozinho e comecei a chamar muitas pessoas boas e formar uma equipe boa. Eu tive a sorte de poder juntar pessoas boas. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Instituto Direcionar. Nesse primeiro bloco eu queria tratar do problema, que é a educação, né? Exatamente. A educação, já tivemos outros entrevistados aqui que nós falamos sobre educação e nós que estamos aqui na ponta do comércio, os empresários sofrem muito por falta de pessoas qualificadas
para que a gente possa preencher as vagas que temos. Sim. Né? Então, a gente diz o seguinte, não existe desemprego, existe falta de mão de obra qualificada para ocuparem as vagas. Você constatou isso também? Constatei. Esse é um problema que está atingindo o país como um todo. O Brasil, ele possui um problema grave de analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? O analfabetismo funcional, a definição mais atualizada desse termo foi feita pela Unesco há cerca de 15 anos, onde uma pessoa, ainda que tenha o ensino médio completo ou o ensino fundamental completo, ele não possui capacidade de leitura básica ou leitura reflexiva, não consegue fazer cálculos básicos, como porcentagem de números redondos, ou uma frase de 3 linhas e tirar uma conclusão. Então, pessoas que conseguem ler informações soltas, ler textos soltos, palavras soltas, mas não consegue formular, refletir sobre o que está lendo e não consegue fazer cálculos básicos. Ele não tem, então, um raciocínio crítico, digamos assim. Não tem um raciocínio crítico, que é fruto de desvalorização dos professores, fruto de uma formação muito frágil. Sim. E eles chegam ao mercado de trabalho com ensino médio completo e isso se reflete em pessoas que não absorvem o treinamento, pessoas que não conseguem ser mais produtivos e entregam, às vezes, um serviço menor do que o esperado pela empresa. Mas, digamos assim, Eduardo, no Brasil, nós temos hoje mais ou menos quantas escolas no Brasil? Você tem ideia? 26.012 escolas, de acordo com o Enem de 2008, usando escolas conceito válido, 26 mil escolas. 26 mil escolas no Brasil inteiro. A proporção está de 78% escolas municipais e estaduais, Sim. 19% escolas privadas e 0,5% escolas federais. Escolas federais. Federais que são muito boas, Tá. no geral. Nessas 26 mil escolas, pela nota do Enem, quantas receberam assim, uma avaliação de médio para bom, para excelente? Ótima pergunta. O Enem não é uma ferramenta para avaliar a escola, mas ele dá um raio-x. Sim. Então, nesse Enem de 2008, de 26.012 escolas, apenas 144 conseguiram nota igual ou superior a 70% de aproveitamento da prova. 144 Isso, escolas? aproximadamente 0,5%. Então, para cada 1.000 escolas, digamos assim, nem 5 eram aprovadas. Exatamente. Ou tinha um desempenho baixo, né? Porque aí o jovem, às vezes com uma nota 6, talvez conseguiu o resultado que ele queria, mas com desempenho ruim. Você vê que apenas poucas escolas, a educação de qualidade está concentrada em poucas escolas. Isso se reflete aonde, Eduardo? Essa questão, porque nós pegamos exemplo de Coreia do Sul, nós pegamos exemplo de Japão, a própria Alemanha, onde a base da transformação da sociedade foi uma educação de qualidade. Exatamente. Se no Brasil, de 26.100 escolas, você tem 144, que a gente pode dizer assim, são boas, aonde nós vamos parar? Então, o que já estamos sentindo? A questão da mão de obra não é um problema só dos empresários de Niterói, isso se reflete em vários setores da economia em todo o país. Então, esse é um problema. Outra coisa, o Brasil perde em tecnologia e inovação. Então, o Brasil não é um país muito inovador, não produz tecnologia, ou seja, na cadeia produtiva do Brasil, o Brasil ainda é um país que exporta commodities. Sim. Ele podia pegar essas commodities, agregar valor, agregar no processo de fabricação, agregar inteligência, agregar manipulação e vender, exportar um produto com maior valor agregado. Sim. E gerar mais divisas para o país. Então, a gente perde em competitividade, não é sustentável, o desenvolvimento que o Brasil está encontrando hoje economicamente não é sustentável pela falta de qualificação, e gera o problema da mão de obra. Que aí, hoje, um bom profissional, ele vai ficando mais caro, as empresas têm que pagar mais caro para mantê-lo, e não tem um aumento na produtividade por conta desse aumento de salário. Entendi. Então, para você manter não depende só dele, né? Exatamente. Aí ele tem que aumentar o preço do produto. Então, isso vai virando um ciclo que gera inflação, porque você tem um funcionário que produz 100 peças, ele continua produzindo as 100 peças, mas para você mantê-lo na sua empresa, você tem que pagar ele 20% a mais. Entendi. Então, isso então vai gerar você onerou o preço. em mais um FII aí a sua produção. Exatamente. Enquanto que lá fora, nós vimos hoje na Europa um desemprego na ordem de 25% da população economicamente ativa. Então, se lá os qualificados estão desempregados, pode haver um fluxo dessa mão de obra para vir tomar posse desses empregos que a gente não tem como preencher. Né? E já está começando. Recentemente, eu não tenho os dados exatos, mas foi divulgado que estão diminuindo as dificuldades para obter um visto de trabalho. Porque o Brasil ainda é um país fechado. Em relação ao Canadá, a Austrália é um país fechado ainda. Sim. E estão se tornando menos burocráticos. Então, vai haver esse movimento de importação, enquanto a gente tem aqui muitas pessoas, mas pessoas não qualificadas. Mas no teu caso em específico, a gente está falando aqui de coisas mais abstratas. No teu caso específico, houve alguma pesquisa, algum estudo que vocês fizeram muito pontual para poder identificar
essa problemática? Sim. Houveram 2 estudos. De forma informal, na empresa que eu trabalhava, eu era gerente comercial, cuidava de uma área comercial com 70 vendedores. A área comercial sempre tem rotatividade e especialmente tinha muito. Então eu gastava muito tempo em entrevista e eu, para minimizar esse tempo, eu passei a aplicar testes simples de conta. Contas simples, 20% de 1.900, 50% de 4.500, contas muito simples. Sim. E eu não prossegui com a entrevista até o candidato terminar essa conta. Se ele errasse, eu encerrava a entrevista de forma sutil e chamava outro candidato. Então, eu apliquei entre janeiro de 2008 até março de 2011, eu apliquei 450 questionários como esse, com 4 a 6 perguntas. Eu identifiquei 65% de candidatos com dificuldade para fazer as questões. E eu estou falando de pessoas com ensino médio completo e de classe média. É mesmo? Exatamente. Que estudaram em colégios particulares. Particulares, exatamente. Vejam só, hein? Aí já no Instituto Direcionar, com base nesses dados empíricos, em parceria com o Instituto Apoio, uma empresa de pesquisa, eles nos patrocinaram numa pesquisa e a gente aplicou 400 questionários que envolviam questões de leitura e cálculo básico. Sim. Em jovens de classe média, nos bairros da Tijuca e do Meier, 402 jovens cursando o 2º e o 3º ano do ensino médio em colégios particulares. Tijuca e Meier. Tijuca e Meier, bairros Então, classicamente tradicionais. classe média. Tradicionais. Nos dados socioeconômicos, 65% dos familiares desses jovens tinham renda acima de R$ 2.500. Sim, então é uma classe média classe mesmo. média mesmo, clássica, escolas particulares, 2º e 3º ano. Em uma questão de leitura simples, que não precisava interpretar, era só localizar a informação e colocar, 90% de todos os estudantes erraram a questão. 90%. Meu Deus do céu. Será que a pergunta não era muito difícil, não? Não, era muito simples. Para você ter uma taxa de apenas 10%? Era uma pergunta muito simples. Simples. Muito simples. E toda a questão, o interessante dessa pesquisa é que se um jovem tivesse dificuldade, um jovem de 402, já seria polêmico, já seria chocante. E a gente chegou a ter de 40% a 90%, isso foi variando de pergunta para pergunta, com dificuldade. E o interessante é que ela reforçou o que eu já tinha visto de forma informal e uma pesquisa de 2009, feita com universitários no primeiro período em faculdade particular de São Paulo, também identificou 90% de analfabetismo funcional em jovens de classe média. Então, Eduardo, qual a solução para isso? Investir em educação de qualidade. Hoje, a gente precisa mudar a ótica. O foco é que o aluno aprenda, não é que o professor ensine. E o professor, aqui eu não estou fazendo uma crítica, porque eu acho que o professor ele também precisa ser valorizado. E talvez a falta de valorização do professor hoje no país seja um dos reflexos da qualidade da educação. Sem dúvida, porque ele desmotivado, cheio de preocupações, Exatamente. desgastado. Dando aula em 3 colégios. Exatamente. Em colégio de excelência, um professor ele tem uma carga horária, às vezes, de 40 horas, onde ele só dá 20 horas de aula e as outras 20 horas são para planejamento. Ele tem treinamento. Só que isso está restrito àquelas 0,5% das escolas. Perfeito. Entendeu? Carga horária. A carga horária do Brasil é muito baixa. A gente só tem 4 horas de carga horária nominal. Quando você vai a campo e mede as horas, dá 3 horas, 2 horas e meia. Nos países desenvolvidos, são 6 horas de carga horária. Então são coisas que são elementos que você vai juntando e isso refletem comprovadamente em algumas pesquisas. Então, aquele projeto do ex-governador, o Leonel de Moura Brizola com o Darcy Ribeiro, de manter a criança na escola com atividades para que ela pudesse ter mais tempo dentro da escola, de certa forma, tem coerência aquele no projeto, aprendizado. Pelo ponto de vista científico, educacional, é um projeto perfeito, um projeto muito bom. O que prejudicou ele foi questões políticas. Sim. Porque mudava-se o mandato, então o governo de oposição não quis dar continuidade, mas pelo ponto de vista pedagógico, era um projeto muito bom. Eu analisei, foi fonte da minha pesquisa, é um projeto muito bom, muito bem feito. Eduardo, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós iremos falar um pouquinho sobre o projeto o Instituto Direcionar. O programa CDL Entrevista volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Eduardo Filho. Falávamos a respeito desse problema do Brasil, da educação. Há uma questão também importante, Eduardo, que queria mencionar contigo, a questão da evasão escolar muito propagada. Isso também é um fator preocupante? Sim. Hoje, para dar uma ideia, no ensino médio, segundo dados divulgados, a evasão no ensino médio é cerca de 40%. No ensino médio. No ensino médio. Somando o ensino médio fundamental, você tem
chega a 50%. Então, o jovem que entra na escola, de cada 10 que entram, só 5 se formam. E se formam com a qualidade ruim, condições. como a gente já falou. Agora, a questão do currículo do Brasil, o currículo escolar brasileiro. As crianças vão para a escola, elas são obrigadas a estudar matérias que elas não têm a mínima vontade de aprender. O garoto com 17, 18 anos, de 15 a 17 anos, já sabe qual a tendência natural dele. Então, ele poderia optar por um estudo mais direcionado para aquilo que ele quer ser. Isso também é relevante? Isso é relevante, que aí é um problema estrutural, está na lei, é a diretriz do MEC, a escola não tem como fugir. As escolas que querem fazer algo diferente têm que aumentar a carga horária e trabalhar com regime integral. Então, quando você pega lá a pesquisa de motivos da evasão escolar, é desinteresse do aluno, porque é por achar a escola desinteressante, e às vezes necessidade de trabalhar. Sim. E a questão de ser desinteressante é justamente essa. A gente tem de 15 a 17 disciplinas obrigatórias no ensino médio, então é um currículo gigantesco, onde você acaba sendo superficial em cada disciplina. Sim. No exterior, são cerca de 7 disciplinas. Então, quando você fala em matemática, um aluno de países desenvolvidos tem o dobro ou o triplo da carga horária. Então, ele aprende matemática em sala, ele vai para o laboratório, aprende matemática, faz uma pesquisa sobre matemática, aí quando ele termina o ensino médio, ele vai para uma empresa, ele usa a equação do segundo grau no trabalho dele. Ele faz um cálculo de sazonalidade, de demanda numa loja, ele aplica aquilo. Então ele pensa matemática de outra forma. Porque o currículo é enxugado, você trabalha com línguas, matemática, ciências e história. E outras 3 matérias vocacionais. A Europa trabalha assim. Então você tem um currículo de 7 matérias, onde 3 o jovem escolheu por aptidão. Então ele já vai direcionando naquilo que ele quer ser. Isso torna a escola muito mais atraente. Com certeza. E aí, da onde surgiu o direcionar, Eduardo? Aí o direcionar surgiu com essa sua visão de promover uma educação de qualidade para alguns. Sim. Como na prática isso acontece? Então, na verdade, é mais até do que alguns. Quando eu saí da minha carreira, eu tinha bons resultados, entrei, eu falei, eu quero fazer algo, porque antes de eu tomar a decisão, eu olhei para a educação porque você tem várias formas de olhar para a educação. Sim. Eu olhei para a educação como um elemento da economia na qual o Brasil estava defasado. Então, eu vi que o problema do Brasil é um problema de larga escala. O Brasil é um país continental, dimensões imensas, e tinha que ser feito algo, porque se eu pegar pontualmente e atender 100 crianças muito bem, eu mudei a vida daquelas crianças. Sim. Mas eu não mexi na educação. No todo. Eu queria impactar a educação. Sim. Então, o que a gente pensou? Primeira parte do estudo dessa foram pesquisas. Aí acabou saindo essa pesquisa do analfabetismo funcional na classe média, que é uma pesquisa, é um dado inédito, não existe, um dado que nós publicamos, então uma coisa que a gente ficou muito feliz e vamos divulgar em breve. E aí a gente pensou em 2 formas de atuar. Uma, diretamente no aluno. Sim. Então a gente pega um jovem, coloca ele numa escola de excelência pedagógica. Aqui em Niterói, nós fizemos a parceria com o Colégio Salesianos. Salesianos de Santa Rosa? Isso. 7 jovens estão matriculados entre o 9º ano do ensino fundamental e o 1º ano do ensino médio. Então, a gente pensou na metodologia escola de excelência, acompanhamento psicológico do jovem e da família, Sim. acompanhamento pedagógico, atividades de imersão cultural. Quando a gente fala em imersão cultural, fala levar ele para visitar uma empresa, levá-lo para visitar uma faculdade, não só atividade de entretenimento, Entendi. mas coisas para gerar novas visões. Horizontes, abrir o horizonte desse jovem. Conhecer profissões. Inclusive trazê-los aqui para o nosso café da CDL. Com certeza eles virão as aqui. nossas palestras. Com já certeza, estão com certeza. convidados. Até porque a CDL é hoje parceiro, o principal né? parceiro do Estudo Direcionar. Isso Eu até aí. queria agradecer que foi uma parceria incrível que só vem a somar com o trabalho e vocês vão ter muito orgulho dessa parceria. Com certeza. Então, essa atividade com o jovem. Então, é uma bolsa numa escola de qualidade e um acompanhamento integral, que envolve a família e o jovem e a escola. Sim. Aí, isso nós estamos fazendo esse ano. Então, com isso, com direcionar aluno, a gente está criando uma tecnologia social, que é o termo. Você cria algo que possa ser replicado em outras regiões. Entendi. Então, e estamos consolidando essa tecnologia com a prática. No Morro do Cavalão, vai ser praticado durante 12 meses. E como que eu ganho escala com direcionar aluno? É difícil, porque eu estou atendendo o aluno. Correto. Aí qual é a evolução de direcionar aluno? É um outro projeto que a gente vai implementar em 2013. Escola direcionada. Onde essa intervenção, eu elevo ela para a escola. Entendi. Então, sai do aluno para a escola. para a escola. Que aí numa escola, com o mesmo custo, o investimento necessário, pensando no projeto como um todo, para 15 alunos, é o que eu atuo numa escola e eu beneficio 300 alunos. Vejam só, hein? Poder da multiplicação. Exatamente. Aí você entra na escola com patrocínio e consultoria, e aí você consegue. Aí é nisso que eu ganho escala. Então é isso que a gente acredita. Mas essa escola deverá ser. Ela pode ser uma escola pública? Deve ser uma escola pública e também escolas privadas. Porque Sim. conforme os dados que estão disponíveis, tem escolas privadas que têm oportunidade de melhoria. É verdade. Tem níveis muito próximos de uma escola pública. Se a gente for ver. Às vezes até inferior, Fabiano. Inferior, né? Até inferior de qualidade. Porque a escola pública, todas elas têm estrutura.
tem recurso, tem algumas escolas que não tem nem recurso. Então você tem oportunidade. Principalmente na escola pública, porque, como eu disse antes, representa 80%. Entendi. Então meu maior público-alvo está na rede pública. Entendi. Mas na rede privada também tem oportunidade. Mas na rede pública não te impressiona o fato de você se deparar com questões políticas, ainda mais mudança de governo, novo secretariado assumindo? É um desafio, certamente. Mas aí é uma questão de negociação com as diretorias, de trazer os professores, porque vai ser uma... no momento que a gente criou a tecnologia, a gente consegue atender várias escolas. É também uma adesão voluntária da escola. Então a gente propaga a metodologia para várias escolas, aquelas que aderirem, se identificarem, vão participar. E sempre em programas de 3 anos. A gente entra no primeiro ano do ensino médio e vai até o final do ensino médio. Até ele ingressar numa faculdade. E depois ele vai... E assim, falando da escola. Então são 3 anos de intervenção que depois a escola segue fluxo. Mas você acha que esses 3 anos já são suficientes para você poder mudar uma trajetória medíocre de um aluno? É possível, realmente, comprovadamente é possível. Tem boas iniciativas educacionais no Brasil, a gente não tá inventando a roda. Muitas coisas já foram testadas, a questão do Brasil é o tamanho. Então você tem projetos bem-sucedidos em alguns lugares, em alguns estados. Só que o Brasil é gigante, então tem que ter muitas boas iniciativas. Então no ensino médio você ainda consegue reverter e ele chegar ao final do 3º ano apto a prosseguir com seus estudos no nível superior, ou no nível técnico, ou ingressar no mercado de trabalho como um jovem produtivo. Perfeito. Agora, como que o empresariado consegue se associar, participar dessa causa nobríssima, até porque vai gerar fonte de material humano qualificado para ele? Sim. Como participar disso, Eduardo? Então, o empresário que se envolve hoje, ele tem diversos retornos. Porque quando ele investe na educação, falando aqui de Niterói, o investimento em educação diminui a criminalidade. Com certeza. Então, isso aí, então, a gente tem uma série de oportunidades, benefícios diretos e indiretos. Além de estar formando uma possível mão de obra que pode estar na empresa dele ou pode estar numa outra empresa. E além do seguinte, está atrelando a sua marca a uma causa que está na pauta. A educação hoje é o tema do momento, é uma causa relevante, Sim, de grande impacto social. Então, hoje, o que nós precisamos? Nós temos um time já bem formado, um time muito habilidoso, pessoas muito boas. E o nosso desafio é o dia a dia de manter as operações. Sim. Então, a gente procura algumas empresas, empresas grandes, para vender o projeto como um todo, para patrocinar 10 alunos. A gente já entrou com 7 agora, com recursos próprios, sem ter um convênio formal fechado para esses alunos. Gostaríamos de atender 10. Temos jovens do banco de reserva esperando patrocínio. Entendi. E também empresários, outros empresários ou pessoa física pode se envolver patrocinando um jovem individualmente. O principal venha nos conhecer, visite a nossa sede, marque uma reunião para conhecer o projeto, porque existem várias formas, mas nós precisamos realmente de investimento. Com uma obra dessa, a gente faz sozinho. Nós estamos criando um instituto direcionar, que vai ser um instituto relevante, a referência à educação para Niterói. Então, é o Instituto de Niterói, que todos nós niteroenses vamos ter orgulho, e eu quero que todos façam parte disso, precisamos todos fazer juntos. Não é à toa que nós, mediante esse contato, Eduardo, nós vislumbramos isso, e a CDL, no seu papel social, pensando não só no comércio de hoje, mas também no nosso comércio do futuro, né? Até porque é o tema da nossa convenção, né? Progresso e comércio andam juntos, né? Então a gente está apoiando o Direcionar e quero convidar você que nos assiste, empresário, associado da CDL, entre nessa causa, porque é uma causa, além de ser nobre, ela é rentável no aspecto do capital social que você vai estar investindo. Exatamente. Né? Agora, existe no Brasil projetos que deram certo. Você pode mencionar pelo menos 2 para a gente? Você tem assim, no Brasil tem poucos projetos específicos de educação, mas você tem projetos, a cidade do Recife, patrocinada por uma organização internacional, aí eu não sei o nome, eu não lembro, não me falha agora a memória, o projeto é exatamente do Recife, mas 50% dos jovens do Recife estão estudando em regime semi-integral, com uma educação de nível, assim, nível do Canadá, que também é uma referência. É mesmo? Porque uma organização internacional implantou uma tecnologia social de educação que foi replicada e eles estimam que em 5 anos 100% dos jovens vão estar numa escola excelente. E olha que Recife tinha um índice de criminalidade e de jovens na rua absurdo. Exatamente. Então, foi feita uma revolução lá com a educação. Agora, o Instituto Ayrton Senna também, atua em educação também. Não comentou, mas eu me lembro que eles têm uma atuação bem forte na questão da educação. Sim, né? Eles trabalham com alfabetização, atuam em vários países também. Foi uma das organizações também que atuam de forma profissional e também atuam em escala. Então, eles alfabetizam e reduzem a distorção em idade séria. Entendi. Então, são um projeto também muito sério também que faz um trabalho excelente. E hoje, o Direcionar em Niterói, você já tem algum parceiro consolidado além da CDL? Tem algum outro parceiro? A CDL é o principal parceiro. Sim. Nós temos também parcerias pontuais. Por exemplo,
Agência de publicidade, uma agência de publicidade do Rio faz a nossa comunicação, Sim. vídeos, a empresa Provil e escritório de advocacia, temos para isso agora os parceiros específicos patrocinando financeiramente hoje. Nesse momento nós temos alguns parceiros, pessoa física. Sim. Não há ainda uma empresa formalmente patrocinando. Sim. Até porque eu acredito E vocês são uma ONG, vocês podem dar nota fiscal, vocês podem dar recibo para poder fazer o abatimento no imposto de renda? somos uma ONG, aí para dar o desconto no imposto de renda, é necessária uma certificação, Sim. que ela está em andamento, a partir de julho qualquer doação já pode ser abatida do imposto de renda. Tá, então uma empresa lucro real que queira participar já vai estar apta também a participar de uma forma legal e receber essa remuneração aí do abatimento do imposto. Exatamente. E além da forma também de uma empresa que não tenha restituição, ela tem a vantagem de investir num projeto social relevante e atrelar a marca. Porque uma das coisas que a gente vai fazer, até para a gente alcançar os objetivos de atuar em larga escala, a gente vai investir muito em comunicação. Sim. É necessário, é mandatório. Então, uma empresa que patrocinar, que vincular a marca, vai estar realmente botando a marca em algo que vai ser divulgado e vai ter um investimento na marca dele que, se for comparar com investimento no espaço publicitário, vai ter um custo baixo. Então, a gente vai dar esse retorno para a empresa em marca também, fortalecer a marca e vai estar com a pauta educação, fortalecendo um empreendimento, uma organização de Niterói. Então, é um mundo de benefícios. E vocês podem dar palestras, vocês podem ir nas empresas dar palestras. Podemos, com certeza. Pô, é um projeto maravilhoso. E hoje vocês têm uma demanda aí, que você até comentou comigo fora do ar, a respeito da sede. Hoje vocês cresceram, né? O local que vocês estão hoje, ele precisa ser ampliado, né? E vocês estão em busca de uma sede para poder alojar aí o projeto, o Instituto Direcionar. Hoje 9 pessoas, e além dessas 9 pessoas trabalhando tempo integral todos os dias, nós vamos começar a atender os jovens para atendimento psicológico. Sim. Então, vão estar circulando, além de nós, 7 jovens. E o currículo dessas pessoas que trabalham no Direcionar, pessoas executivos do mercado que estivessem aí ofertando a sua mão de obra, estariam todos em multinacionais, né? Exatamente. Por exemplo, a nossa psicóloga faz mestrado na UF em psicologia. Então tem um time muito bom. Todas as pessoas. Hoje a pessoa que está comigo, o diretor executivo, Vitor Ladeira, um publicitário, formado pela UF, veio de uma multinacional gigantesca alemã, trabalhou também, muito experiente. Então tem pessoas. Eu consegui, que é muitas dicas de empreendedores, as pessoas falam que monte um time muito bom. Isso eu tive a sorte, com a ajuda de Deus, de conseguir montar um time muito bom. Então a gente tem um time realmente exemplar, a gente não tem o que falar hoje. Então, quem nos assiste, se você está interessado em apoiar esse projeto, uma forma que você pode participar do Instituto Direcionar é fazendo uma parceria para que eles possam ir para uma sede maior, para que eles possam ampliar aí essa ação, né, Eduardo? E aí continuar esse projeto maravilhoso. Eu confesso que você é um exemplo para mim. Obrigado, né? obrigado. Tive essa oportunidade de lhe conhecer, ver o teu foco, você é uma pessoa focada, tem planejamento estratégico e tendo planejamento estratégico, 50% já está caminhado. Os outros 50%, com a graça de Deus e a ajuda dos amigos, a gente chega lá. Com certeza. Quero te agradecer, Eduardo, pela sua obrigado, participação. O nosso programa vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um entrevistado.